Boa noite, uns minutinhos aí de atraso, tava com problemas na conexão, mas vamos falar de ritmo e velocidade da fala nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro. Tô aqui pra gente esclarecer dúvidas também. Muito boa noite para você que tá entrando. E já vou dizendo, vai no link da minha bio se você sente que tem necessidade de aprimorar a sua fala, entra na minha comunidade que ali você vai ter mais detalhes de como trabalhar tudo isso diretamente aqui comigo. Eu já vou começar falando algumas coisas que eu acho importantíssimas, porque eu quero que você saia dessa live já com coisas que você vá dizer: isso fez a diferença, isso fez eu aprender. Eu não quero que você somente entre na live para curtir meu trabalho. Curtir, você curte ali a postagem, o ao vivo, os carrosséis, todo o conteúdo que você tem ali disponível para aprender um pouquinho mais sobre como falar bem. Mas eu quero que nessa live você saia daqui com alguns conceitos e algumas coisas que você possa dizer: nossa, eu não tinha prestado atenção e eu aprendi. E eu quero que você possa aprender e aplicar, independente de quanto tempo isso vai levar para você. Eu disponibilizei 3 noites, segunda-feira, eu comecei a falar sobre o destrave a sua comunicação. Além de falar um pouquinho sobre isso, ó, o joinha aí na tela, eu falei bastante a respeito de coisas que são importantes, os erros comuns da língua portuguesa, que saltam aos ouvidos, vamos dizer assim, e as pessoas que estão conversando com você ou te entrevistando para um trabalho, ou avaliando um trabalho escolar, ou até mesmo o seu trabalho que peça para você apresentar para os seus colegas, para os seus pares. Eles vão reparar na maneira como você se comunica e como você fala. Algumas coisas são muito comuns no coloquial, mas tem alguns erros que não são aceitos. Se você perdeu esse conteúdo e acha que isso é importante para você, porque tá para fazer uma entrevista, tá procurando trabalho, quer saber como se colocar, vai lá, a live tá salva. Foi feita no dia 9. Mas a de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre coisas que já entraram aqui perguntando para mim a respeito da voz. E eu já vou dizer para você que a grande maioria das pessoas não presta atenção no fato de que elas usam a voz muito na garganta. Se eu começar a falar na garganta, minha voz vai ficar aguda. Olha como modificou a minha qualidade vocal. A sua voz, se você estiver usando adequadamente, você já pode fazer o exercício agora aqui comigo. Você vai colocar a mão aqui, no peito, um pouco acima de onde está o seu coração. E quando você fala, perceba que se você falar um ah aqui na garganta, você não vai sentir vibração. Mas se você falar ah, a voz vem do peito, ela vem das profundezas, como a gente diz. Além de cansar menos, você vai projetar melhor a sua voz. E muita gente entrou aqui na live anterior dizendo pra mim: acho que eu não sei projetar bem a minha voz. Sabe o que acontece? Eu falo e a pessoa diz assim: eu não te ouvi direito. E isso tá ligado à sua projeção vocal. O que é a projeção vocal? É o quanto você emite de ar para levar a sua vibração de corda vocal, o som que você produz, mais longe. Quando você tem a possibilidade de trabalhar com um microfone na mão, de repente professores de cursinho fazem muito isso, tem 100 alunos na sala de aula e dão aula ali com o microfone na mão. Então eu já vou dizendo para você que está aqui assistindo a live que o que acontece, o microfone ele amplia qualidades e defeitos. E é essa uma preocupação que a gente tem que ter. Mas e se eu não estou com o microfone e eu estou falando? Eu estou falando num ambiente ruidoso. O que é um ambiente ruidoso? Uma discoteca, um bar lotado, uma festa, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. A tendência é que você aumente o seu volume de voz. E quanto mais você aumentar e mais você se esforçar no final da festa, você vai sair rouco. Sabe aqueles dias que a gente chega rouco ou rouca em casa e fala: nossa, acho que eu falei demais? Um detalhe importantíssimo para o cuidado vocal, que eu já vou começar falando aqui, porque a minha intenção é que você assista essa live como uma mini aula para você ter uma amostra daquilo que é trabalhado e do que você poderia fazer para render melhor. Sempre tenha em mãos uma garrafinha de água. Sempre tenha com você uma garrafa. O que você vai fazer?
De preferência, essa água tem que estar fresquinha, gelada não. Por quê? A nossa temperatura corporal é em torno de 37 graus, um pouquinho menos. Lógico que ninguém vai tomar água a 37 graus. Mas se você tomar água gelada, o impacto na sua corda vocal, que está aqui na laringe, é contrair. No frio, as mãos da gente ficam contraídas, no calor dilata, você vê até as veias. Então, aquilo está dilatado, expandido, justamente por conta do aquecimento do próprio corpo. Você vai lá e coloca uma água gelada, lógico que a voz vai falhar, você dá um impacto. Então, o que você tem que fazer? Beber vários goles de água. Então, já vou dar um exemplo. Por que goles de água? Falo e dou um gole. Porque se eu bebo água de uma vez, e eu duvido que você que tá aqui na live nunca tenha feito isso. Ai, tô morrendo de sede. Vai lá, toma um copo d'água numa tacada só. Erro crasso. Você encheu o seu estômago de água. Você vai hidratar o seu corpo, mas quando você toma gole por gole, você vai hidratando a garganta e aos poucos você vai hidratando o corpo também. Isso é importante, encaminha essa live para mais gente, traz mais gente para cá para saber sobre isso. Quantas pessoas me falam, Eliana, você cuida da sua voz? Cuido, sempre. Temperatura da água sempre fresca. Se eu vou em algum local, eu evito tomar gelado. Se eu peço uma latinha de suco, eu não costumo tomar refrigerante, que as bolhas do gás elas me fazem mal. Mas normalmente, você tomar um refrigerante que é gaseificado de uma vez, ele dá uma sensação muito ruim, não é adequado. Mas se você toma um suco, o máximo uma pedrinha de gelo. Não abuse do gelo. Ah, mas tá muito calor, eu tomei um sorvete. Ah, então você nunca toma sorvete? Tomo. Mas o que eu faço? Em seguida ao sorvete, eu tomo alguns goles de água, de preferência na temperatura ambiente. Então, tudo isso ajuda a qualidade vocal a se manter muito. Você tem que fazer uma entrevista. Poxa, você pode estar nervoso ou nervosa. A voz tende a estrangular? Sim. Como é que você faz para relaxar antes de uma entrevista ou de um momento importante, de uma apresentação escolar ou de uma apresentação para os seus pares ou alguma coisa que você tenha que falar para o público? Pode ser uma live como essa, mas bastou que tenha mais de uma ou duas pessoas, você já tem público, tem plateia. Como é que você vai fazer? Você vai tentar fazer soltar o lábio. Pode fazer junto comigo aí, você que está assistindo. Veja que o lábio trepida. E depois fazer aí você abre, a boca tá em formato de sorriso. Você vai sentir que se você tiver secreção na garganta, ela vai se soltar. Então presta muita atenção nessas coisas que eu já tô ensinando você para manter a sua qualidade vocal. Tem muito mais coisas que podem ser feitas, mas aqui eu quero que você já saia dessa live dizendo: uau, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Uma delas é essa: você pode soltar a musculatura do lábio e soltar a sua laringe. É o som do BR ou do TR. Essa trepidação é natural. Vai fazer com que tudo que tá ali impedindo da sua corda vocal vibrar bem, saia. E aí, água. Vou de novo, mais um gole. Vou repetir para quem está entrando agora. Não cometa o erro de tomar um copo d'água de uma única vez. Você vai encher o seu estômago de água. Você vai hidratar o seu corpo, mas não vai hidratar a sua laringe onde estão as cordas vocais. E é ela que precisa estar hidratada para que você tenha uma voz que flua, que não falhe, que não fique picotando enquanto você está fazendo uma entrevista ou uma apresentação, especialmente coisas importantes que tendem a deixar essa região do pescoço tensa. Vamos para mais uma coisa importante. Preste atenção nas suas roupas. Roupas muito justas na região do abdômen vai
prender a sua respiração, e a respiração é fundamental para a fala. Então, o vestuário é importante, o aquecimento do lábio e da região da laringe. Hidratar, tomar água, e não é hidratar de uma vez. E daqui eu já vou partir para uma coisa que eu vou dizer para você. Assiste as 3 lives. Segunda-feira, perdeu? Tá gravada. Essa vai ficar gravada, você tá entrando, perdeu o início dela, pode assistir. Vou deixar na minha página. Vai ter mais uma live na sexta-feira. Se tiver algum tema que interessa, já coloca aqui que eu vou tentar falar também. A live da sexta-feira também vai ser às 8h30. E domingo, 7 da noite, eu vou fazer uma live especial, que é um pouquinho mais longa do que essas que tem meia hora. Vai ter em torno de 40, 45 minutos. Mas já vou te dizendo, se só essas explicações não bastam, se você é daquela pessoa que sente que precisa passar por um treinamento, e os treinamentos são rápidos, tem muitos alunos meus que com 6 atendimentos de meia hora já transformam totalmente a comunicação. Se você precisa disso, de uma mentoria, de um trabalho mais individualizado, no link da bio você entra ali na minha comunidade que vai ter mais detalhes. Mas aproveita, já me segue, porque tem uma série de dicas na minha página, estão todas lá, gratuitas para você maratonar e aprender como você pode fazer para falar bem. Mas hoje, na segunda-feira, eu foquei nos principais erros e vícios de linguagem. Hoje eu tô focando na questão da voz, cuidados vocais. Presta muita atenção, se você termina uma palestra, uma aula, uma apresentação com um cansaço muito grande, é porque provavelmente a sua voz está aqui na garganta e ela tende a ficar mais aguda. Se a sua voz vem daqui, do peitoral, com certeza você vai pôr a mão aqui na caixa torácica e você vai sentir que vibra e você não vai terminar com cansaço. Então, tô falando da ressonância que tem que vir do peito, da hidratação da laringe, não é para beber copo d'água de uma vez, é para beber aos goles. Estou falando do aquecimento, o vestuário importantíssimo. Você pode vestir a roupa que você quiser, aquela que faça você se sentir à vontade, mas não aperta a região do abdômen, próxima do umbigo, onde tem o diafragma. É ele que é responsável pela respiração, no sobe e desce. Lembra aquele experimento que a gente fazia lá na escola, de colocar um tubinho em Y, colocar 2 bexigas, e ali, quando você puxa outra bexiga embaixo, que faria a função do diafragma, aquelas bexiguinhas enchem. Então, é o diafragma, é esse músculo que puxa, quando vai para baixo, ele faz com que os pulmões se encham de ar, e depois, quando ele vem para cima, você solta o ar. E é esse ar que, quando passa pela sua corda vocal, emite a sonoridade da sua voz. Quanto mais ar você exala, mais longe chega a sua voz. Então, se alguém diz para você, você tá falando muito baixo, eu não consegui te escutar, tá faltando projeção vocal, e a projeção requer o ar. Se alguém diz para você, mas eu não entendi direito porque você não articulou, a próxima live eu vou focar na questão da dicção, de você fazer exercícios para o aquecimento da língua, para você não travar nas sílabas que você fala, e a gente vai focar um pouquinho mais nisso. Mas hoje eu estou me atendo à questão da voz, e não vai faltar uma coisa que me perguntaram aqui na live anterior: ritmo e velocidade. O ritmo da fala é isso que eu tô fazendo. Você vai ondulando, tem hora que eu subo, tem hora que eu desço o tom. E esse subir e descer é como se eu estivesse grifando um texto para você. Quando eu falo subir e descer a voz, eu vou fazendo ondas vocais, e é isso que mantém você atento ou atenta. Se uma pessoa não dá a devida atenção, é porque aquilo está monótono. Imagina eu aqui parada, sem fazer gestos, até aí tudo bem, e fico falando o tempo inteiro assim para vocês, como se fosse um robô, como se fosse inteligência artificial, lendo um texto sem nenhuma emoção. Eu só vou descrevendo aquilo que eu estou pensando. Gente, parece um robô. E é assim que a gente ouve muitas coisas. A inteligência artificial tá aí, ela nos ajuda.
tem que saber usar, mas ela não dá essas entonações que prendem, que fazem com que você diga: nossa, que voz agradável, eu ficaria horas ouvindo esta pessoa falar. É isso que dá a diferença, os tons. A velocidade é o rápido ou devagar. Então, se eu começo a correr, falar muito depressa, talvez você não entenda o que eu tô falando, porque eu tô disparando na fala, e aí você vai prestar atenção somente no fato de que eu tô falando muito depressa e o conteúdo, ó. É isso, gente. E essa velocidade 2x que a gente coloca para ouvir áudio é uma porcaria neste sentido. O nosso cérebro ainda não está preparado para memorizar coisas que não têm entonação. A entonação faz a gente gravar. A gente grava aquilo que a gente lê porque a gente é muito visual. Todos nós, sem exceção, mas quem é auditivo vai gravar aquilo que ouviu. É por isso que você identifica, essa música é do cantor tal, essa música é do outro, porque os tons de voz são diferentes. E a entonação é que ela vai dando, né? Quando você vai dando a entonação mais forte ou mais fraca, você vai destacando uma palavra. Isso é o ritmo. O ritmo que você fala, ele vem muito ligado aos tons que você dá. Mas se você correr demais, nenhum ritmo vai ser suficiente. Vai parecer que é uma coisa só. Sabe aqueles áudios que a gente ouvia naquela aquela velocidade? Você não entende absolutamente nada quando você põe para correr. E é por isso que quando a gente ouve na velocidade 1,5, se você já está acostumado, ou é um tema rápido, ou a pessoa em questão falou um áudio muito longo e está falando devagar demais, até passa. Mas o áudio 2x, que é a velocidade 2 vezes mais, esse você vai só ouvir e vai tentar captar as ideias principais. Você não vai registrar tudo que a pessoa disse, porque são estas entonações que vão fazendo a gente gravar. Eu não sei você que tá aqui na live agora, tem muitas pessoas entrando, acenando, muito boa noite. Você que entrou agora, tá quase no final da live que eu tô fazendo hoje. Na segunda-feira, eu falei bastante sobre os principais erros da comunicação. Eu bati nessa tecla porque tem erros que podem fazer você ser reprovado, ou se você já trabalha e não vai ser reprovado numa entrevista, você não vai ser promovido, porque a sensação de quem está do outro lado é de que aquilo não fez sentido. Boa noite para você que está entrando. Se você quer aprender um pouco mais comigo e acha que não é só uma aulinha de uma live, não é só isso, eu quero treinar de verdade, você pode entrar no link da minha bio, entrar na comunidade, que ali você vai ter todas as dicas de como ter um contato mais direto comigo. Mas nessa aula, eu tenho certeza que se você perdeu o começo, você vai entrar, vai ficar gravada sim a live e certamente você vai ter aprendido alguma coisa. Eu vou retomar, repassar, e se você que está aqui na live agora, nesse momento, aproveita que eu tô aqui ao vivo, coloca qual é o tema, o que você gostaria de perguntar a respeito do que eu disse, porque a live da segunda-feira foi focada nos principais erros da língua portuguesa, erros que você não pode cometer, que vão depor contra a sua própria imagem, quando você está buscando uma projeção profissional. E quem é que não quer? A projeção profissional faz você ganhar melhor. Muitas vezes você pode sentir que, poxa, aquele colega ali, ele sabe falar bem dele mesmo, né? Ele já foi promovido em meses e eu tô aqui há anos e não fui. Pode ser que você não esteja entregando uma comunicação eficiente a respeito daquilo que você sabe. E se você não entrega uma explicação suficiente ou eficiente daquilo que te perguntaram, a pessoa vai entender que você não tem domínio do assunto. E se você não tem domínio, ela não vai te promover. Como é que você vai promover alguém que você tem dúvidas que vai dar conta do recado? Então, por exemplo, você pega um locutor. Qual a diferença de locutor com apresentador? Vou dar exemplo porque eu sou comunicadora, e se você tá aqui na minha live é porque você quer aprender um pouco mais de comunicação com quem já tem essa experiência como comunicadora. Então vamos lá.
O locutor, ele lê. Ele vai pegar o texto, o papel escrito, e ele vai ler. Ele vai decifrar o sinal gráfico de uma maneira, se ele for um bom locutor, o mais próxima possível da fala. De um jeito que você vai ouvir e vai falar, nossa, ele tá lendo? Isso é um bom locutor, mas o texto está lá. O comunicador ou o apresentador, ele vai ter que emitir a própria opinião. Em um dado momento, ele vai ser questionado ou vai ser colocado na berlinda para o que você acha disso? Ou o que você pensa? Ou debater um assunto. E é aí que a coisa pega. Porque se a pessoa tem vários vícios de porque ela tá pensando, ou toda hora tentando buscar uma confirmação na plateia, tudo isso vai tirar a atenção do conteúdo para a forma. Feito aquela coisa de, nossa, o pacote é lindo, mas o que tá dentro ali, o conteúdo da embalagem, não é lá isso, não é grande coisa. A embalagem precisa ser boa? Muito, mas o principal é o conteúdo. Então, preocupe-se em estudar, em falar bem, em falar corretamente, que esse é o seu conteúdo. Mas a maneira como você vai falar, de um jeito agradável, abordando e incluindo as pessoas que estão ali te assistindo, vai fazer toda a diferença. E para isso, você tem que buscar o seu melhor tom de voz. Eliana, como eu vou descobrir meu melhor tom de voz? Grava. Grava você falando de um jeito mais agudo, depois grava falando de um jeito mais grave, aí grava no seu tom normal do dia a dia. Aquele tom que você perceber para o seu ouvido, porque o áudio que você vai ouvir, você vai dizer, uau, essa aqui é minha voz? Sim. Porque no áudio que eu escuto gravado, ela é diferente, porque você ouve a vibração. A vibração chega para você junto com o que chega da sua boca para os seus ouvidos. Quem te ouve está ouvindo só com o ouvido, não está experimentando a vibração. Por isso é diferente. Quer conhecer bem a sua voz? Se grava um áudio para você mesmo. E aí você manda. Ah, Eliana, como que eu vou fazer isso? Hoje tem tanta tecnologia. Aproveita o WhatsApp, grupo de WhatsApp, você se ouve. Ou faz um grupo de você com você mesmo. Cria um personagem, não sei, inventa um jeito e aí você manda aquele áudio pra você. Ou grava e se escuta, depois você apaga. Avisa o amigo. Vou fazer um grupo com você, mas é só pra formar um grupinho. Depois eu tiro você e eu vou gravar uns áudios aqui pra mim. Escute-se. Veja. Se você fala alto demais, sua voz fica agradável. Se você fala muito baixo, a pessoa entende, você vai entender bem o seu áudio depois. Hoje nós temos recursos fabulosos. A tecnologia disponibiliza num único aparelho uma forma de gravar, de filmar, de fotografar, de falar com as pessoas. Você tem um celular, certamente você deve estar vendo, deve estar assistindo a minha live pelo seu celular. Então aproveita, desliga a live, testa a sua própria voz. Hidrata a sua voz. Para você que entrou agora, já falei aqui, não tome água de uma única vez. Pegou um copo de água, vai tomando gole de minuto em minuto ou a cada 5 minutos. Hidrate o seu trato vocal. Não encha seu estômago de água. Não é para isso. Se você tomar de gole em gole, você vai se hidratar e vai hidratar também a sua corda vocal. Preste atenção se a sua vibração aqui tá fazendo vibração quando você fala, então sua voz tá no lugar certo. A Eliana não tá, porque a voz tá muito aguda. Ou tá muito baixa, aquela voz cavernosa que a gente fala, parece que tá no meio da caverna, é porque ela tá abaixo dessa região. Então tudo isso vai ajudar você a descobrir o ponto melhor em que você pode falar sem sentir cansaço. Se eu tenho uma pessoa junto comigo na live, fica mais fácil. Eu posso tomar meu gole de água enquanto a pessoa tá falando. Mas se eu tô aqui fazendo a live sozinha, como é o caso agora, eu tenho que dar uma pausa e tomar a minha água. Então, a primeira live do dia 9, eu falei sobre os principais erros de português que podem depor contra a sua imagem. Hoje eu tô falando focado nesse segundo dia que eu quero que você saia daqui da live aprendendo alguma coisa sobre a diferença da voz que tá na garganta ou a que tá mais no peito, a importância de você se hidratar e não usar roupas apertadas que vão impedir que a sua fala
flua bem, porque você precisa, por isso que os atores nas peças, normalmente, eles contracenam de pé, os stand-ups de pé, a pessoa tá falando sem parar, porque quando você está de pé, o seu corpo está mais livre para a sua fala do que quando você senta e existe a possibilidade de você dobrar. Outra coisa postural, não fala com o pescoço torto, diminui a projeção da voz para quem você está falando. Se eu falar com o pescoço virado, diminui o volume para você que está me assistindo. E não só, cria um tipo de tensão que distorce. A corda vocal tem que estar livre. Falar com o pescoço assim, porque você está lendo ou não está olhando para o seu interlocutor, também. Falar com o pescoço levantado, idem. Você tem que estar na posição correta. Tudo isso vai ajudar a sua fala. Tudo isso são formas onde você vai desenvolver a sua comunicação. Sente-se da melhor forma na cadeira para fazer uma entrevista ou para fazer uma apresentação. Se você estiver de pé, essa preocupação não vai existir, mas aí você está focado ou focada no seu conteúdo, mas não esqueça, coloque o seu tom de voz de um jeito que não te canse e que não canse a plateia. E isso você só vai descobrir experimentando, tá? Velocidade, muito cuidado. Falar rápido demais não cria conexão, não cria aquela possibilidade de que a pessoa que está te ouvindo memorize aquilo que você disse. Porque o nosso cérebro memoriza conforme a gente dá um ritmo, onde a pessoa consegue assimilar, ela consegue te ouvir e compreender aquilo que está sendo dito. Falar em disparada, aquela verborragia que a gente chama, é péssimo. Vai fazer com que o foco não fique no seu conteúdo, que é sempre o principal, mas sim no jeito que você falou. Eu espero que você que acompanhou essa live do início ao fim tenha gostado. Espero que você possa compartilhar com outras pessoas. Aproveita, eu vou subir a live, vai ficar também no YouTube, mas muita atenção. Entra lá no meu canal do YouTube, /Eliana Schuff. Você entra, faz a inscrição, tem várias aulas por ali. Se você tá aqui no Instagram, já é meu seguidor ou seguidora, então, ok, encaminhe essa live para mais pessoas que possam aprender e ser beneficiados desse conteúdo. E se você perdeu algum trecho da live, vai estar salva. E aí você pode assistir. Quer mais detalhes? Precisa aprender? Sente que eu sou a pessoa certa para ensinar você? Então vai lá no link da minha bio, entra na comunidade que eu vou estar esperando, mas essa jornada que eu tô fazendo aqui com você já vai garantir que você saia daqui com um mínimo de aprendizagem para poder deslanchar e destravar sua comunicação e começar a prosperar um pouquinho mais no mundo profissional. Uma ótima noite para você que entrou. Olha, muitas pessoas entraram acenando. Beijo no coração e destravem essa comunicação. Vamos falar bem, Brasil?